Percival, a delegada que investiga o caso da morte da Kelly Tassiani, de 22 anos, deixou claro que a Polícia Civil está perto de encontrar o culpado desse crime. O corpo da jovem foi encontrado na zona rural de Pirassununga, interior de São Paulo. Estava com marcas de tiros e também o corpo estava carbonizado. Lilian, mãe de Kelly, coloca Leandro, ex-marido da jovem, como o principal suspeito do crime. Uma outra suspeita é em cima de um homem casado que estaria tendo um caso com a vítima. Quer ver? Uma carona e uma morte cercada de mistérios. Isso é uma perversidade, uma coisa que quebraram os ossos dela, deram um tiro na barriga dela e tacaram fogo. Desconfianças. O principal suspeito que matou minha filha é Leandro Felício Lousada, o primeiro suspeito da polícia. Informações desencontradas. Nós trabalhamos com todas as frentes de investigação nesse momento. Foi instaurado inquérito policial para apurar justamente as circunstâncias em que os fatos se deram. Não posso dizer nesse momento e colocar um fim nessa investigação. Ainda a gente tem ouvido várias testemunhas, pessoas próximas à vítima, algumas pessoas que tiveram contato com ela naqueles dias, para a gente poder formar todos esses elementos de prova. Afinal, quem matou a jovem Kelly, de 22 anos? A polícia da cidade de Pirassununga tenta desvendar esse mistério. A família está próxima de saber quem deu um fim à vida de Kelly. Eu vou até o final, eu vou mover céus e terra, mas nós vamos descobrir quem é. Uma testemunha afirma que Kelly pegou uma carona naquela noite. Apesar da desconfiança da mãe, a polícia não descarta nenhuma hipótese, inclusive sobre a possível carona daquela noite. É que Kelly, quando saiu de casa e se despediu da mãe, disse que logo iria voltar, tanto que ela deixou os pertences aqui na casa, documentos, enfim. A mãe acredita que se Kelly tivesse a intenção de sair de casa e não voltar mais, ela não deixaria os documentos em casa. Então ela saiu por volta das 8 da noite. A testemunha diz que aqui na frente da casa estava um carro esperando por ela e que Kelly teria entrado neste veículo e saído. A testemunha não sabe dizer se nessa direção ou naquela, mas de fato essa testemunha afirma que ela entrou no carro e que o motorista seria um senhor, um homem mais velho. A testemunha não sabe afirmar quais são as características dele, mas de um homem mais velho que até então ninguém conhecia. Por isso a polícia tenta identificar essa pessoa, mas acredita-se sim que ela possa ter caído em uma emboscada. Resta saber quem estava no carro com ela. O que deixa mais difícil a investigação é que ali na frente tem uma mecânica, o Adriano Freire está mostrando. Lá em cima, uma câmera de segurança. Seria a única câmera que poderia mostrar o trajeto feito pela Kelly naquele dia, naquela noite quando ela saiu de casa. O problema é que a gravação dura apenas uma semana. Então, quando a família foi atrás para saber se existia essa gravação, já não tinha mais. Por isso dificultou a investigação, porque além dessa câmera aqui, por toda a região, não há mais nenhuma que possa ter flagrado a Kelly saindo de casa naquela noite. A família queria pelo menos saber qual que era a placa do carro. Se ela realmente entrou nesse carro, qual que era a placa? Seria um modo mais fácil da polícia chegar até essa pessoa, se realmente isso existiu? São muitas suspeitas. A polícia não descarta nenhuma, vem ouvindo testemunhas, a própria família. A mãe da Kelly está muito abalada, ela não se sente segura em casa também, porque ela não sabe quem fez isso com a filha. A única certeza que ela tem é que a pessoa que fez isso com a Kelly queria de qualquer forma matá-la, não queria dar chances que ela sobrevivesse para contar com quem esteve naquela noite. E esse carro que teria passado aqui para buscar ela? Porque você não viu ela entrando em carro nem nada. Eu não vi nada, eu não sei de carro. Pessoas que falam que viu, um viu de um jeito, outro viu de outro, eu não sei. Eu estava aqui dentro, ela disse, mãe, vou ali e já volto. Os documentos dela estavam aqui, não está mais. As buscas aconteceram durante 11 dias, até que Lilian recebeu a confirmação de que a filha estava morta.
Foi a partir daí que ela começou a desconfiar de quem já havia ameaçado a filha. Leandro será ouvido na delegacia, como outras pessoas que também faziam parte da vida de Kelly. Ele e a jovem eram casados, mas estavam separados. Eles têm 2 filhos. Leandro já está em outro relacionamento. O repórter Bernardo Armani conseguiu conversar por telefone com a mãe de Leandro. A mulher afirma que o filho está doente, internado em Campinas. Está internado. Está internado? Ele fez uma cirurgia sexta-feira. Cirurgia do quê? Ele está com uns problemas sérios, faz uns 2, 3 meses mais ou menos. E deu uma trombose no intestino dele, sabe? E ele está fazendo tratamento lá em Campinas. E ele está lá ainda. Como é que era o relacionamento dele com a ex-mulher dele? Eles não tinham contato. Quem tinha muito contato com ela era eu. Andréia defende o filho das acusações e ataca a Lilian. A mãe dela acredita que o Leandro possa ser um suspeito pelo crime. Ela fala isso aí mesmo. O Leandro tá ruim, internado, rapaz. Quando aquele sumiu, ele estava até fazendo tratamento. Eu digo que ele sumiu, mas ele estava lá em Campinas. Mas você acha que ela tem motivo para falar isso? Ela tem motivo porque ela é louca. Ela é louca, tem que ver as mensagens que ela manda aqui pra mim. Você tem certeza que ele não tem envolvimento, então, no que aconteceu? Nenhum. Tenho absoluta certeza. Ela encerra a ligação se colocando à disposição para conversar com nossa equipe em outro momento. Vocês podem vir a hora que vocês quiserem aqui em casa, que... Tá ótimo. E se vocês quiserem as mensagens que eu tenho aqui no meu celular, se vocês quiserem vir aqui, pegar as mensagens, você pode vir a hora que você quiser. Então fomos até a casa deles para tentar ouvi-los sobre as acusações de Lilian. Mas ele não estava e ninguém da casa quis sair. Leandro? A gente está tentando falar com o Leandro, chamei aqui. Uma pessoa atendeu, disse que ele não tá. Parece que a mãe dele, não sei ao certo quem é essa pessoa, mas disse que ele não tá. E eu pedi para conversar com essa pessoa, não sei se é a mãe, porque é a mãe da Kelly que o acusa, né? Então ele tem direito de falar sobre essas acusações dela. As pessoas que conheciam Kelly preferem o silêncio. Comentaram que no dia você chegou a ver ela. Eu não vi ninguém, não tem nada a ver com isso. Mas você tem contato com elas? Eu não, quem tem é a Tabata. Tá, das meninas pra lá, eu não. Mas você não conhece ela? Eu não, conheço de vista, sim. Lilian afirma que a única coisa que a filha contou para ela foi da suposta ameaça que ela recebeu do ex. Você acha que ele faria isso por quê com ela? Porque ele encontrou com ela com um cara de moto e simplesmente abriu o vidro do carro, como ela citou. E ele, sabe, encostou bem perto da moto, assim, ó. E depois disso ela começou a ficar com medo. Aí ela entrou no Messenger, ela disse, vamos ver quem vai matar então. São muitas informações desencontradas. Pessoas que afirmam terem visto Kelly. Outras que não tinham mais notícias da jovem. A polícia precisa saber ao certo o que aconteceu naquele dia, quando ela saiu de casa dizendo para a mãe que logo iria voltar. Quem estava cercando a jovem, porque ela reclamava para a mãe de tantas ameaças. Isso tudo ainda não ficou claro aqui para a delegada Tatiana, que investiga o caso. Por isso, ela quer ouvir as pessoas próximas, tanto família, amigos, ex-relacionamentos e talvez até um relacionamento atual. É que a família fala uma coisa, os amigos dizem outra. Por isso que, para a polícia, fica difícil apontar quem seriam as pessoas suspeitas exatamente. A delegada precisa de mais alguns dias para continuar a investigação. O inquérito já foi instaurado. A delegada não pode falar muito sobre o que será feito, até porque, de acordo com ela, já há um caminho sendo seguido pela polícia. Um caminho sigiloso, que pode levar até o criminoso que matou a jovem.
Ela tinha uma grande gama de amigos e amigas, então a gente está levantando todas essas pessoas que estavam muito próximas a ela, principalmente se ela realmente tinha um relacionamento amoroso atualmente, para a gente poder conseguir formar esse conjunto probatório. O carro que estaria esperando Kelly na porta de casa não foi mais visto pelo bairro, segundo a testemunha. Isso pode ser uma pista que aumenta o mistério em relação à carona que ela teria recebido. Todos procuravam a Kelly aqui pela cidade. O que ninguém poderia imaginar é que ela estava em uma cidade vizinha, em um matagal e carbonizada. Foi uma pessoa que passava por ali que acionou a polícia. Por quê? Eles iriam cortar a cana do local, era um canavial. Foi aí que essa pessoa encontrou um corpo. Não conseguiu identificar na hora, nem sabia de quem era e avisou a polícia. Quando os policiais chegaram lá, encontraram o corpo caído, estava carbonizado. Não dá para afirmar ao certo a causa da morte, mas aparentemente havia uma marca de um disparo de arma de fogo. Além do corpo todo carbonizado, nenhum pertence estava por perto, nada foi encontrado. Somente no Instituto Médico Legal a família pôde reconhecer. Por quê? Essa parte aqui do braço não ficou totalmente queimada e nela aparecia a tatuagem da Kelly. Foi aí que a família teve certeza de que era a jovem. Mesmo assim, o médico legista pediu um exame de DNA para comprovar. Então ficou comprovado que sim, era o corpo da Kelly. A polícia acredita que a pessoa que levou a Kelly até lá já sabia o que iria fazer, que possivelmente ela possa ter sido levada até aquele local já desacordada, porque ali certamente ela saberia o que essa pessoa iria fazer com ela, porque era um local totalmente ermo, não havia nenhuma movimentação, apenas cana-de-açúcar, era um canavial, então não tinha como ela pedir socorro, pedir ajuda para alguém. Foi ali que Kelly foi assassinada. Resta saber como ela chegou até lá. Então, a pé seria impossível. De carro, com certeza ela foi. Resta saber se é a mesma pessoa que deu a carona para Kelly naquela noite na porta de casa. Então são muitas dúvidas. A única certeza que a polícia tem é que a pessoa que levou a Kelly até ali, que matou a jovem, tinha apenas um desejo, de que ninguém a encontrasse, de que Kelly não fosse reconhecida depois que o corpo fosse encontrado por alguém, como foi 11 dias após a jovem ter sumido. Dá para se entender que a pessoa que matou queria se livrar de qualquer tipo de prova ou dificultar o reconhecimento dela? Sim, ao que tudo indica, sim. Por quê? Porque ela desapareceu em tese no dia 8 de novembro e foi localizada 10 dias depois. Pelo estado em que o corpo se encontrava, em decomposição, aparentemente a Polícia Civil entende que isso poderia ser um indício, sim, de que a pessoa queria se livrar do corpo. Lilian está à base de calmantes, pois além de lidar com a falta da filha, ela diz que vem recebendo ameaças. E aí ele passou aqui e gravou a sua casa? Rapidinho, e já sumiu. Acionei a polícia veio, conversei com a polícia já tá assim, vamos ficar aqui rodeando, porque eles fizeram assim, estava trancado. Tentaram abrir? Isso. E aí, você ouviu, te deu um desespero na hora? Então, antes disso, eu já tinha avisado a polícia, né? Então, eu esperei aqui dentro. A polícia investiga as ameaças. Kelly precisou muito cedo lidar com a responsabilidade de ser mãe. Mesmo assim, segundo Lilian, ela se esforçava para dar o melhor para a família. Ticiane era uma menina muito, linda. Tratava daqueles cabelos compridos dela, tinha sonhos, era uma menina feliz, ela não tinha, a gente não pode, eu não lembro dos defeitos. Quem teria motivos para destruir a vida de Kelly? A resposta pode estar próxima. É maníaco, é uma pessoa maníaca, não tem como, na lógica, falar que é gente, não tem como. Percival? O crime, sem dúvida nenhuma, Bruno, é passional. Resta saber qual a vertente das investigações que podem apontar para um lado ou por outro. Além de ser passional, o assassino é alguém não identificado ainda, mas alguém seguramente próximo da vítima, muito perto.
tinha laços bem particulares de proximidade. E o esclarecimento gira em torno desses detalhes.